Vivemos uma democracia racial no país. Essa é uma frase que Gilberto Freire falou durante muito tempo dentro da sua obra. Vivemos uma democracia racial. O que seria democracia racial? E esse conceito é um conceito extremamente criticado, principalmente pela Escola Sociológica de São Paulo, né? Mas, na verdade, a gente não entende o que seria essa democracia racial que o Gilberto Freire foi tão perseguido. Então, vou explicar para vocês direitinho o que significa esse conceito e como vários intelectuais fizeram a crítica ao Gilberto Freire diante desse conceito. Então, fica aqui comigo, né, que eu vou explicar para vocês direitinho o que significa isso. Oi, povo de Deus, como é que vocês estão? Nós vamos começar a nossa segunda semana de estudos remotos e também o tema 2 da nossa disciplina de aspectos antropológicos. Vocês podem acompanhar tanto no livro, que eu vou falar, o que eu vou falar aqui também tem no nosso manual, né, que eu entreguei a vocês, como também vocês podem acompanhar o texto que eu postei para vocês sobre a questão da democracia racial no Brasil, né? O texto vai falar exclusivamente sobre isso, sobre a democracia racial, que é um termo muito polêmico, muito criticado, principalmente pela Escola Sociológica de São Paulo, né? Que foi não foi criado pelo Gilberto Freire, mas dá a entender que ao ler a obra Casagrande Senzala, nós vimos uma democracia racial ali, entendeu? Por esse motivo, eles taxaram durante muitas décadas a obra do Gilberto Freire por ele desenvolver dentro da sua escrita essa democracia entre as raças, né? Então, vamos começar aí nossa discussão, né? Então, eu já falei para vocês sobre os conceitos básicos, né? Etnocentrismo, cultura. Falei para vocês que hoje eu não posso discutir sobre raças, né? Isso é um termo antigo. Eu tenho que falar sobre etnias. E eu falei para vocês que o Brasil é um caldo, né? É um ambiente aí de diversidade cultural. Aliás, tem uma obra, se vocês tiverem oportunidade durante esse período, né, de estão em casa, puderem ver no YouTube, existe um filme, uma obra, né, do Mário de Andrade, chamado Macunaíma, né, o Herói Sem Caráter, onde Macunaíma, ele é a fusão de várias raças, de várias culturas e etc. Isso também está no manual de estudos de vocês aqui, ó, dos aspectos antropológicos. A primeira folha aqui na 2.1 vai falar sobre o Mário de Andrade, né? Tem uma parte no filme onde ele vai para uma cachoeira de águas encantadas, né? E aí primeiro aparece o branco dos olhos azuis, né? Um de seus irmãos da cor de bronze e o outro conseguindo apenas molhar a palma da mão. Parece que a cachoeira, quando você vai ver o filme, a cachoeira purifica as pessoas, né? Aí um entra, aí chega, ele fica louro, do olho azul. Aí depois o outro entra e aí ele não consegue se purificar tanto porque o primeiro entrou. Então ele fica mais acobreado, né? E o segundo, ele só consegue molhar as mãos e aí ele continua negro. Então mostra a fusão, né, das raças, o cruzamento de várias raças, né? É um romance, é uma história contada, mas que Mário de Andrade queria mostrar como que a nossa cultura, o Brasil, ele é um povo de mistura de raças, né? E isso vai repercutir muito, não só na sociedade, como também na cultura brasileira.
né? Então você tem no período colonial, você tem a entrada da população negra, você tinha, né, que viviam aqui a população indígena. Então você tem o europeu que veio a partir do século XVI, né? E houve o processo de mistura, né? Os portugueses, eles preferiam a plasticidade, a mistura entre as raças, né, para poder povoar a região a princípio. E com isso veio várias culturas juntos, né? Então isso, nosso país, com certeza, ele é um dos países mais misturados, mais miscigenados, né, do planeta, né? Porque essa proposta desde o século XVI. Então, nós temos uma mistura, uma incorporação de traços culturais, o que nós chamamos de mosaico cultural, né? Mas algumas raças, elas estão segregadas, ou seja, elas estão a par do sistema, elas estão abaixo, né? Veja essa imagem aqui. Essa imagem foi do baile da abolição da escravidão. Foi em 1888, eles fizeram uma charge, né, sobre o baile, onde isso foi verdade, tá? Aconteceu um baile depois da abolição, depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e esse baile foi feito para pessoas muito importantes, comemorando a abolição. O Brasil era o último país a ter abolido a escravidão, na verdade, né? Então, assim, era um ranço que o Brasil ainda vivia, né? Tanto que quem aboliu a escravidão não foi Dom Pedro II, foi a sua filha, Princesa Isabel, porque Dom Pedro tinha medo de abolir a escravidão e perdeu o apoio da classe dos fazendeiros. E foi o que aconteceu, né? Mesmo ele não assinando a Lei Áurea, né? A filha dele assinando a Lei Áurea, ele perdeu o apoio diante essa criação dessa lei, né? Revogam-se todos os contrários. É a única lei que não precisou ter emenda, né? Só foi aquela ali, pronto, acabou. Então, gente, nesse baile, né, voltando aqui, né, me perdi, esse baile, ele foi feito somente para a elite, onde você percebia que os brancos comemoravam a abolição, que o Brasil vai para frente, não porque eles gostavam da população negra e queriam ver sua liberdade, muito pelo contrário, é porque eles queriam sair dessa amarra, dessa mistura, né? O Brasil era visto como um país muito atrasado, que ainda tinha a escravidão. Então, quem servia os brancos eram os negros. Então, os negros participaram desse baile, né, que comemorava a sua libertação através da cozinha, né? Eles iam, serviam, né, o vinho, serviam a comida, mas eles não participaram, eles não comemoraram com a população. Então, nós vivemos o que a gente chama de racismo dissimulado, né? Eu não sou racista. Todo mundo fala, até tenho amigos que são negros, até tenho. Então, quer dizer assim, nossa, eu sou tão superior, eu sou tão bichinho de luz que eu até tenho amigos que são negros. Então, essa é uma forma de racismo dissimulado, né? Essa não tá fazendo benefício em ser amigo dos negros, não. Entendeu? A amizade, ela independe da cor, da etnia, enfim. Então, nós vivemos aquele racismo, que não é aquele racismo norte-americano, muito radical, né, onde criou-se instituições, a Constituição americana segregava, enfim. Isso eu vou falar aqui no nosso vídeo. Então, existe, de fato, a questão da democracia racial. O Gilberto Freire, ele colocou na obra dele que a escravidão, ela tem seu fator positivo, porque é o encontro das raças. Então, ficou uma coisa meio complicada para ele, porque ele teve que reexplicar, né? Ele morreu em 1989, se eu não me engano, e aí ele teve que explicar o motivo dele ter colocado esse equilíbrio dentro da escravidão.
Então, a nossa nação, ela vive essa questão do mito da democracia racial porque nós não admitimos que somos preconceituosos. Dizemos que o Brasil é um país democrático, ele é tolerante, mas como vocês estão vendo a imagem aqui, ele não é bem assim, ele não é tão democrático quanto a gente pensa, né? Então, a gente tem uma necessidade de construção de uma nação, né, que esteja livre desses preconceitos, esses pré-julgamentos, né? Então, nós entramos no século XIX, depois do fim do Império, início da República, nós acreditávamos, né, os principais intelectuais, aquelas pessoas que escreviam, né, a história do Brasil, que o Brasil estava em uma nação em construção, eles associavam muito a miscigenação, a mistura de raças, à degeneração social, né? Por exemplo, quando foi abolida a escravidão, ao invés do Império ou então da República que estava nascendo, ela amparar a população negra, não, ela negou todo o auxílio àquela população. Estão livres, mas o que vamos fazer a partir de agora? Não sei, problema de vocês, né? A liberdade nós já demos. E ao contrário, eles passaram a oferecer o trabalho que era da população negra para a população italiana que estava chegando, né? Porque era uma proposta do Estado brasileiro em retirar a população negra e introduzir a mão de obra do italiano. Mas por quê? Para que eles pudessem branquear a população brasileira, né? Então, era um grande problema, porque no Brasil tinham mais de 5 milhões de escravos, né? E com isso e mais, miscigenando, né? Agregando aí a sociedade brasileira. Então, isso era um fator, naquela época, era um fator de degeneração social. Então, era necessário fazer com que essa população negra desaparecesse e promover o branqueamento da população. Estou desligando aqui, né? Porque isso não é hora da pessoa ficar mandando mensagem pra gente. Mas tudo bem. Então, é o seguinte, é o darwinismo, né? Esse é o darwinismo social que justapõe as raças, né? Então, as raças estão sobrepostas. A raça, ela tem suas características, né? E aí são uma superior à outra, que vai justificar, por exemplo, no século XIX, o imperialismo, né? Que é a dominação da África e da Ásia. E no Brasil, o darwinismo, ele procurou analisar essa mistura racial que acontecia e a grande desafio desses darwinistas era promover o branqueamento da população, porque aí, segundo eles, eu não concordo com isso de forma nenhuma, a partir do branqueamento a nação se desenvolveria, né? Culturalmente, socialmente, né? Apagar esse passado da escravidão que trouxe aí a raça negra e houve um processo de degeneração social. Então, por exemplo, a capoeira, a culinária, a afro, a religião afro, ela foi muito subjugada. A capoeira foi considerada crime de vadiagem, né? Então, assim, você percebe o preconceito em relação a toda a cultura e a raça, a etnia africana, né? Então, contudo, graças as mudanças antropológicas, as mudanças que nós já citamos no tema 1, essa questão de raça, ela foi tomando lugar
saindo da análise, né, antropológica e sociológica e foi dando lugar aos grupos étnicos, né? Não existe uma raça pura, gente. Isso aí é uma questão que já foi discutida, rediscutida, né? Já chegamos a um denominador comum, não podemos, raça, não existe pureza de raça, né? Nem mesmo a pessoa mais loura, do olho azul, nórdica, que viveu na Alemanha, ela é pura racialmente. Então, o conceito de raça vai dando lugar a grupo étnico, né? Formação de cultura. E um grande conceito é fronteiras étnicas, né? Que são grupos que vão interagindo. A gente não tem controle dessa interação de grupos étnicos, então eu não posso chegar à pureza de uma raça e de uma cultura, né, que tantos nazistas pregavam, porque o histórico das pessoas, elas interagem, os grupos interagem, né? Nós temos influência de um monte de grupo cultural, então isso é muito sério, né? Os grupos, eles interagem, então por isso que nós tratamos com fronteiras étnicas, não o conceito de raça, né, que é uma questão engessada. Então, vamos afastar essas ideias da antropologia, da sociologia, que isso é bastante demodé e atrasado, né? Mas os darwinistas foram colocados à prova, né? Esse campo de estudos do darwinismo, pelo menos o darwinismo social, ele foi desconstruído aí depois que a Barth, Malinowski, eles trataram não com a questão de raça, e sim com o conceito de cultura e interação. E aí nós voltamos à obra máxima da antropologia e da sociologia brasileira, né? Gilberto Freire, ele atua nesse sentido de culturalismo, né? Ele não abandona o conceito de culturalismo, ele fala que a cultura, a sociedade, as raças, elas é preponderante. Ele vê com bons olhos essa mistura entre o branco, o negro, o índio, formando a identidade do povo brasileiro. E aí ele define como democracia racial, né? Como todas as raças interagirem e tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, né? A escravidão é um fator positivo. Ele mascara a Escola Sociológica de São Paulo, com o Florestan Fernandes, Celso Furtado e até o próprio Fernando Henrique. Eles, durante a década de 70, macetaram, detonaram o Gilberto Freire por causa da obra dele. Como ele dizia a questão da democracia. Ele fala assim, não, tendo um país sob o jugo que as raças interagiam de maneira democrática, né? Então, aí o Gilberto Freire, na década de 80, ele teve que voltar e reinterpretar a obra, dizendo assim, não, eu vejo sim que a escravidão é um fator negativo, mas aí não teve jeito. E ele, em alguns momentos, ele compara que a nossa sociedade é tão democrática e o racismo americano, faz aquela comparação do racismo americano e racismo brasileiro, né? Em algumas obras dele tem essa comparação, mas o que seria o racismo americano e o racismo brasileiro? Brasileiro é que a gente nunca teve dentro da Constituição mecanismo de segregação, né? Com o negro, assim, vamos dizer assim, mas o negro era escravo, ele era um objeto. Não, né? Porque quando é um objeto, não é um ser humano, então a gente nem considera. Então, pós abolição da escravidão não existia. Nos Estados Unidos existia, né? Que a segregação, inspiração aí da África do Sul, do apartheid, né? Então, assim, você tem a formação de grupos, principalmente no sul dos Estados Unidos, que literalmente eles matavam a população negra, julgavam a população negra, exemplo, o Ku Klux Klan, né? Existia dentro da Constituição uma segregação, né? Tanto de escolas para negros, escolas para brancos, era uma verdadeira segregação dentro da Constituição. Aí ele fala, no Brasil não tem isso, né? Mas mesmo
mesmo assim, nós entendemos que o preconceito é dissimulado, um preconceito brasileira, né? A Lilia Moritz Schwartz fala muito sobre essa questão do preconceito à brasileira, né? Que é um preconceito na brincadeira, né? Você fala assim, ó, faz serviço de branco, você é um negro de alma branca. Então isso implica na questão do preconceito existente ainda na nossa sociedade. Então, o conceito de raças, ele foi cada vez mais sendo criticado, né? Inferioridade, ele está implícito dentro da análise de raças. Foi criticado por Franz Boas, Claude Lévi-Strauss e Malinowski, etc. Né? Franz Boas, ele desconstrói a ideia de raça, define cultura como as diferenças entre os homens, a não existência de uma cultura pura, porque cada uma é influência de determinados grupos. E daí surge o conceito que nós chamamos de multiculturalismo, né? Que eu falo, o Brasil é multicultural, o Brasil é culturalista, ele adota a cultura, é um caleidoscópio cultural, beleza. Esse multiculturalismo, ele é uma corrente de pensamento, né? Que abandona o conceito de raças, né? E traz o caleidoscópio, as culturas. Franz Boas já estava falando isso no século XIX. Só que o multiculturalismo ele vai se fortalecer muito na década de 50, de 60, né, do século XX. Principalmente quando o mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial, né? E diga-se de passagem que a Segunda Guerra Mundial, ela era um momento aí que se discutia sobre questão de raças, né? O nazismo, com todos os seus aparatos, né? Depois, quando a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, desconstrói essa ideia de raça pura, e aí surge a questão do multiculturalismo, né? Nos Estados Unidos, depois dessa segregação, um grupo de intelectuais, né, herança de Franz Boas, traz à tona esse conceito de multiculturalismo, né? Os Estados Unidos também é um país de dimensões continentais, também tem várias culturas, caleidoscópios culturais, assim como o nosso país, né? E a década de 60 é um momento muito bacana dentro da cultura norte-americana e também que vai trabalhar, vai influenciar países como Brasil, América Latina, dentre outros. Estão vendo aí, antes do multiculturalismo, antes do fim da segregação, os estados americanos eram extremamente, pelo menos o sul, né, dos Estados Unidos era muito segregava mesmo. Tinha bebedouros públicos para brancos, para negros, banheiros para homens, mulheres e negros, né? Então você tinha uma escolas para brancos, tinha universidades para brancos, né? Então assim, né, a população negra, bares, cara, tinha um pugilista, uma Muhammad Ali, que viveu nessa época e que ele ganhou medalha de pugilista nas Olimpíadas, né? E aí, como ele era do sul dos Estados Unidos, ele foi comemorar, né, o fim lá não sei se era das Olimpíadas ou de outro momento aí. O fato é que ele foi para um bar no sul, né, onde ele vivia, e ele foi impedido de poder comemorar a sua medalha, né? Porque o bar era para brancos, não era para negros. Então toda a comissão entrou e ele não pôde entrar. Então assim, era extremamente cruel. Ele até diz a história que ele jogou a medalha dele no rio, porque de que adianta eu ter essa medalha de ouro aqui se eu não posso nem comemorar com meus amigos, né? Então a sociedade, na década de 30, a primeira negra a receber o Oscar, ela não pôde receber o Oscar, porque o hotel não admitia, né, onde era realizado a entrega, ela não admitia que ela entrasse, porque ela era negra, né? Naquela época a pessoa já sabia antes, e aí o Oscar teve que ser mudado de hotel para que ela fosse receber o título e tal. Então, assim, é uma sociedade
de segregação. Só que na década de 50, né, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele mudou muito. Aí você tinha movimentos, por exemplo, de estoque, que pregava fim dessa segregação, faça amor, não faça guerra, não faça conflitos, né? Caso aí quem tiver interesse, veja a Rosa Parks, né, história de vida dessa mulher que foi introduzida assim meio que à força, às escolas de brancos, né, para acabar com a segregação nos Estados Unidos, enquanto que ela sofria, porque ela era a única negra, a única menina de 6 anos negra, e todo mundo queria matar ela. O Ku Klux Klan estava lá em cima dela, né, uma criança de 6 anos, né. Então, assim, era uma sociedade que queria, que na década de 60 começou a promover esse fim dessa segregação, nessas diferenças constitucionais, né? Então, no Brasil não teve isso, apesar da gente ter dificuldade em discutir sobre racismo, escravidão, a gente não consegue, a gente não quer, porque é vergonhoso, né? E um dos grandes teóricos aí, Roberto da Mata, ele diz que é necessário, né? É necessária a discussão dessa questão racial no Brasil, essa democracia que o Gilberto Freire dizia. Não temos democracia nenhuma, né? Nós não temos, lógico, nós temos o privilégio do meio termo, né? O Brasil é tão água com açúcar, é tão morno, né? O Brasil eu considero um país tão morno que não teve o crescimento de grupos de segregação, nunca vai ter, né? Tem meia dúzia de bobão ali que só é neonazista, sou neonazista, mas se lê o Mein Kampf, o livro do Hitler, vai se sentir segregado também, porque vocês são miscigenados assim como qualquer latino-americano, né? O Hitler não tinha planos para a América Latina, que ele dizia que aquilo ali para ele não valia nada. Então, assim, existe o meio termo, né? Nós não temos esse movimento de segregação, né? Porque é idiotice, dá um tiro na cabeça, né? Dizer que existem movimentos tão quanto o Ku Klux Klan, mas esse meio termo é ruim, eu acho que é ruim, porque evita a gente discutir sobre o racismo, por exemplo, que é uma questão que a gente, escravidão e de políticas públicas aplicadas a essa área, né? Quando fala assim, vamos falar sobre as políticas públicas. Vocês pensam que cota, não, sou contra, o povo é muito preguiçoso, porque não quer estudar e vai por cota, a universidade vai querer... Enfim, existe essa discussão que é extremamente rasa, né? Uma pessoa que nunca leu um texto sobre o que são políticas públicas e qual a necessidade de criação delas, né? Existem essas rasas, esses movimentos, essas questões rasas. Eu sou contra, porque eu estudei muito, trabalhei muito, e aí o outro pega uma cota. Cara, não é isso, é um passado, é uma história, é um passado histórico, né? São 300 anos, né? Não é você com 20, 25 anos que vai justificar isso aí não, cara. Então, assim, é uma questão que a gente tem que discutir, principalmente vocês que estão formando, não só na área contábil, administração, sociologia, na área de licenciaturas, enfim. Tem que haver essa discussão de pessoas racionais, né? Implica estar no ensino superior pessoas racionais, né? Pessoas que saibam ler, que saibam interpretar, tem alfabetização, letramento, nem que sejam letradas, sim, alfabetizadas, né? Tomara que façam a interpretação dessa questão que é tão perigosa e que há necessidade de se discutir, entendeu? Então é isso. Vivemos o preconceito, né, o preconceito do meio termo, nós temos uma grande dificuldade, não existe, na minha concepção, uma democracia racial no Brasil. Fato é que a população branca, ela detém no Brasil, ela detém maior renda per capita, né? Elas estão nas universidades, elas estão na faculdade, e a população negra, a maioria se encontra abaixo
né, subjugada ainda. Se fala mulher negra, então aí a situação dá um vídeo de mais de 1 hora e cacetada, se eu falar todo o histórico da mulher negra no Brasil, entendeu? Então nós temos que rediscutir tudo isso, principalmente o termo a democracia racial. Então é isso. Então, até Deus quiser, isso vai acabar rápido e a gente vai se encontrar na sala de aula, tá bom? Beijos!